Thomas Edison. Esse é um nome que, assim, todo mundo pensa que conhece, né? O gênio por trás da lâmpada, aquele inventor que nunca parava. Só que a história de verdade, nossa, é bem mais complicada e até mais interessante do que aquele mito que a gente ouve na escola. Bora mergulhar nisso para entender melhor. E essa frase ela resume perfeitamente a imagem que ele queria passar para o mundo, sabe? A de uma persistência implacável. Para ele, a questão não era ser um gênio, mas ser o cara que simplesmente não desistia. Aquele que sempre tentava só mais uma vez até uma hora dar certo. Quase como se o sucesso fosse inevitável. Então, para a gente entender o tamanho do legado dele, a gente precisa começar pelo começo, né? Pelas criações gigantescas que construíram essa lenda. E tudo começa lá no famoso laboratório dele em Menlo Park. É ali que o futuro começou a ser desenhado. E olha, que legado! A gente não está falando de uma ou duas invenções, não. São mais de 1000 patentes registradas no nome dele. É um número absurdo, né? E isso mostra qual era o verdadeiro pulo do gato dele. Não era só criar, era industrializar a inovação. Ele transformou a invenção numa linha de produção, num negócio sistemático. Claro, quando se fala em Edison, a primeira coisa que vem à cabeça é a lâmpada. Mas aqui tem um detalhe super importante. Ele não inventou a primeira lâmpada elétrica. O que ele fez foi criar a primeira que funcionava de verdade, que era prática e durava. Ele usou um filamento de algodão carbonizado dentro de um bulbo a vácuo e pronto, a lâmpada dele brilhou por 45 horas seguidas. Pensa bem, isso não foi só uma invenção. Foi o pontapé inicial para a era da eletricidade. E o ritmo com que tudo isso aconteceu é de cair o queixo. Em um intervalo de só 3 anos, ele simplesmente apresentou para o mundo o fonógrafo, que gravava e tocava som, fundou a empresa que viria a ser a gigante General Electric e, para fechar, aperfeiçoou a lâmpada. Essa sequência de inovações uma atrás da outra solidificou a fama dele como um verdadeiro mago da tecnologia. Só que dominar a luz não era o suficiente para ele, não. Edison também ficou obcecado com a ideia de capturar imagens em movimento. E com isso, ele acabou tendo um papel central no nascimento de uma arte completamente nova, o cinema. Mas antes de ir para o cinema, sentar na poltrona com todo mundo, a coisa começou de um jeito bem mais pessoal. A primeira invenção dele nessa área foi o cinetoscópio. Era basicamente uma caixa onde uma pessoa olhava por um buraquinho para ver o filme. Uma experiência individual, quase secreta. E esse modelo de um espectador por vez acabou definindo toda a estratégia de negócio dele para o cinema no começo. E o que passava nessas máquinas? Bom, tinha de tudo um pouco. Desde cenas curtinhas do dia a dia, tipo acrobatas e desfiles, até pequenas histórias que se tornaram clássicos. O estúdio dele produziu coisas como O Grande Roubo do Trem, lá de 1903, e até a primeiríssima versão de Frankenstein para o cinema, em 1910. Ele não estava só fazendo filmes, ele estava, na prática, ajudando a inventar como se conta uma história no cinema. E é bem aqui que a história do herói inventor começa a ficar mais sombria. Porque com o sucesso da eletricidade, veio uma das disputas mais pesadas da história da tecnologia e dos negócios, a famosa Guerra das Correntes. Para entender a briga, a gente precisa saber a diferença. De um lado, tinha o sistema do Edison, a corrente contínua, ou CC. Ela era segura, de baixa voltagem, mas tinha um problemão, não viajava longe. Precisava de uma usina a cada 1 ou 2 quilômetros. Do outro lado, tinha a corrente alternada, ou CA, do Nikola Tesla e do George Westinghouse. Essa sim, de alta voltagem, podia ser enviada por distâncias enormes. A briga, então, era para ver qual dos dois sistemas ia iluminar o mundo. O Edison, claro, tinha apostado todas as fichas dele na corrente contínua. Então, quando viu o império dele ameaçado, ele não jogou limpo. A luta não foi só com mais invenções, mas com propaganda pesada, ou melhor, com desinformação. Ele usou todo o prestígio que tinha para convencer todo mundo de que a corrente alternada era perigosa, mortal. E os métodos que ele usou foram, bem, chocantes. A campanha de medo dele envolvia eletrocutar animais de rua em público, usando a corrente alternada só para assustar as pessoas e sair nos jornais. E o pior, ele chegou a financiar, em segredo, a criação da primeira cadeira elétrica, fazendo questão que ela usasse a tecnologia do concorrente. A ideia era criar uma associação direta entre a CA e a morte na cabeça de todo mundo. Essa frase do rival dele, o George Westinghouse, mostra o nível a que a coisa chegou. Depois que a primeira execução na cadeira elétrica deu terrivelmente errado, ele comentou: "Teria sido melhor se tivessem usado o machado." É uma frase que, nossa, captura o horror da situação, né? Mas no fim das contas, não teve jeito. A tecnologia superior acabou vencendo. O grande ponto de virada foi o contrato para construir a usina hidrelétrica das Cataratas do Niágara. Era um projeto gigantesco, um dos maiores da época. E quem ganhou foi a Westinghouse com a corrente alternada.
Aquilo provou que a CA funcionava em larga escala e dali para frente ela se tornou o padrão mundial. Olhando assim, a história do Edison, com as luzes, o cinema, parece o começo de tudo. Mas para a gente sacar o impacto real dele, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Porque essa busca por experiências imersivas, por entrar em outros mundos, não começou com ele não. É um sonho bem mais antigo. Pensa bem, as tecnologias que o Edison ajudou a popularizar, tipo o cinema, elas não surgiram do vácuo. Elas são, na verdade, uma resposta moderna a um desejo humano que existe há séculos. O desejo de escapar da nossa realidade, de mergulhar de cabeça em outro lugar. Dá uma olhada nisso aqui. Bem antes do cinema, existia uma coisa chamada panorama. Eram basicamente prédios redondos construídos só para abrigar uma pintura gigante, em 360 graus. O truque é que a arquitetura escondia o começo e o fim da pintura, então a ilusão de que se estava realmente naquele lugar era perfeita. Era tipo a realidade virtual do século XIX. Tenta imaginar a sensação. A pessoa entrava ali e, de repente, era transportada para uma batalha famosa ou para uma cidade do outro lado do mundo. Para alguém que vivia numa época sem fotografia, sem cinema, o impacto de se sentir dentro da cena devia ser uma coisa transformadora. E claro, a coisa não parou por aí. A evolução veio com o cineorama, lá em 1900. Ele pegou a ideia do panorama de 360 graus e juntou com a novidade da época, o cinema. A experiência era assim. O público ficava numa plataforma que parecia uma cesta de balão e em toda a volta 10 projetores passavam um filme de um voo sobre Paris. A busca pela imersão total estava literalmente ganhando movimento. E essa linha do tempo, essa jornada, nos traz direto para os dias de hoje, para o nosso mundo de telas e mídias, onde a ideia de imersão continua sendo o grande objetivo. No século XX, essa busca por imersão mudou de patamar. A tela deixou de ser só uma janela para a gente espiar um outro mundo. Ela começou a se multiplicar, a se libertar. A nova ambição era quebrar essa barreira e transformar a tela num ambiente de verdade, um lugar onde a gente pudesse entrar. E foram os artistas de vanguarda que começaram a testar esses limites. O Nam June Paik, por exemplo, com a obra TV Buda, fez a gente questionar essa nossa relação passiva com a tela. Já o Iri Schneider, com Time Zones, cercou o espectador com monitores, criando uma experiência que envolvia o corpo todo, nos colocando no meio de imagens do globo inteiro. Então, quando a gente olha para essa história toda, o papel do Edison fica mais nítido, né? Ele não foi o começo de tudo, mas ele foi, sem dúvida, um acelerador, um catalisador fundamental. As invenções dele deram um empurrão gigantesco para essa busca antiga da humanidade, acelerando a viagem que, hoje, nos trouxe aos mundos virtuais que a gente já começa a habitar. E tudo isso deixa a gente com uma questão final para pensar. Hoje, quando colocamos um óculos de realidade virtual ou entramos numa instalação de arte imersiva, será que a gente está mesmo experimentando algo totalmente novo? Ou será que estamos só usando a tecnologia mais avançada que temos para finalmente realizar um dos sonhos mais antigos da humanidade?